1 João, capítulo 2, versículo de 7 a 11. Diz assim: Amado, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegam os olhos. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, que ela nessa manhã, Senhor, traga renovo aos nossos corações, transforme as nossas vidas, nos ajude a ser mais parecidos com o Senhor Jesus, porque esse é o objetivo da nossa vida cristã. Derrama tua graça sobre nós, é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Certa vez Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Imagina, você precisa de alguém que lhe segure pela mão que você não consegue enxergar, mas essa pessoa que lhe segura pela mão também não consegue enxergar. Então, isso ocorre pelo fato das duas pessoas não conseguirem enxergar o caminho que vão seguir, né? E por isso fatalmente cairão em algum buraco. Em algum buraco os dois vão cair, porque não conseguem enxergar. Andar em perigo é a característica de quem anda nas trevas, né? O próprio João, nós já vimos aqui, ele nos mostrou que Deus é luz. Que Deus é luz. Então, estar em Deus é estar na luz. Estar fora de Deus é estar em trevas. Então, na mensagem de hoje, o apóstolo João nos apresentará um caminho de luz. Ele já nos apresentou Deus como luz, né? E agora mostrará como trilhar esse caminho pavimentado com a luz do Senhor. Então, é por isso que hoje o tema de hoje é o caminho da luz. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que, na realidade, uma coisa que nós já vemos muito apresentada pelo apóstolo João. Ele gosta de fazer contrastes. Então, sempre que ele fala de luz, ele vai falar de trevas. Então, ele vai colocar aqui em contrastes. E a gente vai ver alguns contrastes desse aqui, nessa pequena porção dele. O primeiro contraste que ele faz é mandamento velho e mandamento novo. E, a princípio, a gente lendo assim, dá até uma certa confusão, né? Que mandamentos são esses? Que mandamento velho e que mandamento novo é esse? Então, a parte do texto de hoje, como boa parte da carta de João, fala de um mandamento simples, que é o mandamento do amor. Ele fala do mandamento do amor. E a gente precisa pensar amor nas Escrituras não como o amor romântico dos filmes e novelas, né? Aquele amor que na realidade é uma paixão ardente e tal, porque no grego existiam diferentes palavras para amor, e o amor destacado aqui nas Escrituras é quase sempre o amor ágape, é um amor supremo, que não é necessariamente um sentimento, porque o amor, vamos dizer assim, filéu, que é o amor que a gente tem por outra pessoa, seja ela a pessoa que a gente bate o coração mais acelerado, mas também por um pai, por um irmão, por um amigo, né? É o amor filéu, né? E existe outro tipo de amor, que é o amor eros, o amor erótico, né? Que também a gente vê muito aí nos filmes e novelas. Mas o amor bíblico é o amor ágape, é um amor supremo, é aquele amor que a Bíblia diz lá em João, o próprio João escreve, né? No seu Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor supremo, onde nós, pecadores, inimigos de Deus, Deus não levou isso em consideração e enviou seu filho para morrer por nós, pecadores, miseráveis, inimigos de Deus. Então, um amor que ele é supremo. Então, João trata aqui desse amor na sua carta.
E inclusive uma das formas que essa carta é conhecida é como a carta do amor, não é? Então, quando a gente pensa nesses mandamentos, quando a gente pensa no mandamento antigo e novo, é o mandamento do amor. E por que ele é antigo e novo? Em primeiro lugar, esse mandamento não é novo porque faz parte da antiga aliança. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, lá o terceiro livro da sua Bíblia, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos não é um mandamento que surgiu no Novo Testamento. Ele já existia. Já estava na lei de Deus, já estava na antiga aliança. Certo? Então, o mandamento não é novo. João entendia que todos aqueles que estavam ouvindo aquela leitura da carta, né, na igreja, ele entendia que todas essas pessoas já tinham conhecimento disso, porque o mandamento não é novo. A necessidade que seguidores de Deus amassem uns aos outros não é um mandamento novo, é um mandamento que existia lá desde a antiga aliança. Então, por isso, ele não é novo. Mas ele diz também que esse mandamento é novo. E aí não está a confusão, né? Ele não é novo, mas ele é novo. Em que sentido? Ele não é novo porque ele já tinha sido decretado desde a antiga aliança, desde a lei. Agora, em que sentido ele é novo? Ele é novo porque ele ganha um novo significado em Cristo. Em Cristo, o mandamento do amor, ele se amplia de uma tal forma que nós cristãos não temos escolha. Como crente, eu preciso amar. Eu não posso esperar que aconteça um sentimento no meu coração de empatia ali, ó, bateu, né? Deu química, sei lá, qualquer coisa, qualquer expressão que se use aí. Eu não posso esperar por isso. A partir do momento que eu sou cristão, o amor ganha um novo significado. Ele tem uma nova extensão. Veja, Jesus disse que como é que nós devemos tratar os nossos inimigos, né? Nós temos que amar os nossos inimigos, orar pelo que nos perseguem. Veja que ele se amplia bastante. Certa vez um pastor contando que um irmão da igreja chegou lá no gabinete dele e disse assim: pastor, eu vou me separar da minha esposa. Por que você vai se separar da sua esposa? Porque eu não a amo mais. Essa é uma justificativa que a gente sempre encontra. Eu não a amo mais. Aí ele disse: olha, mas a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele: eu sei, pastor, mas não dá, eu tenho que me separar, eu não a amo mais. Tá certo, mas a Bíblia também diz que a gente deve amar o irmão, né? Vocês dois não são crentes, então a gente deve amar o irmão. Então você tem que amar a sua esposa, nem que seja como irmã. Ele: olha, pastor, mas são muitos problemas, é tanta coisa, tanta dificuldade que eu não a amo mais. Aí fez: então só tem uma saída para você. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Pelo menos como inimiga você tem que amar ela. Então não tem saída. O crente precisa amar. Porque o amor em Cristo, ele ganha uma nova extensão, mas ele também é novo na sua resistência. Se a gente for para 1 Coríntios 13, a gente pensa no amor ali apenas no sentido romântico da coisa. Ele está falando no amor, nesse amor supremo. E aí ele vai desenvolver aquele pensamento, ó: quem ama não arde em ciúme, quem ama não ensoberbece, quem ama não se ressente do mal. Embora você receba um mal, mas você não vai devolver aquele mal. A nossa sociedade nos ensina que a gente tem que dar o troco, né? Que a gente tem que estar sempre por cima. Mas a Bíblia nos ensina que é diferente. O cristão é diferente. O cristão precisa ser diferente nessa sociedade.
Eu não preciso, para vencer, passar por cima das outras pessoas. Então, a lógica cristã ela é inversa à lógica do mundo. E como cristão, eu preciso entender isso. Então, conquanto o mandamento do amor seja velho, porque ele foi dito já lá na antiga aliança, em Cristo ele ganha um novo significado. Ele ganha uma força muito maior. E aí Jesus faz o resumo que já é feito lá em Deuteronômio, dos 10 mandamentos, por exemplo, né? Ele pega os 10 mandamentos e diz assim, amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume ali a lei, todos os 10 mandamentos no amor. Eu tenho que amar a Deus e amar o meu próximo. Então, ele resume toda a lei nisso aí. Então, quando entendo esse amor de Cristo, eu consigo perceber que a luz de Jesus vem para dissipar as trevas que impedem que nós possamos enxergar as verdades espirituais. A própria Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quando pesquisadores pegam as Escrituras para, com o seu olhar não espiritual, pesquisar as Escrituras, eles vão encontrar situações e vão dizer, tá vendo aqui, Deus não existe, tá vendo aqui, isso aqui é mentira aqui, isso aqui é mentira acolá. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. A luz de Jesus, ela dissipa as trevas, dissipa aquilo que impede que a gente enxergue corretamente. Então, o amor é uma importante marca na vida do verdadeiro cristão. Quer avaliar uma pessoa, se o cristianismo dela é verdadeiro ou não, avalie a capacidade dela de amar as pessoas, de olhar para as pessoas com um olhar fraternal, né? Um olhar de amor. Isso não diz tudo, né? Obviamente não diz tudo, mas é uma forma de avaliar. Hoje nós temos a onda chamada do discurso do ódio. Isso aí é uma tese meio complicada. Mas o que a gente encontra é um discurso de parte a parte, extremamente agressivo, onde você não pode ter opinião política, não pode ter opinião religiosa, não pode ter opinião nem, de repente, sobre um produto que está sendo vendido, porque você já passa a ser uma pessoa que está difundindo um discurso de ódio. E aí você tem, inclusive, parte de cristãos que discordam, obviamente, dentro da teologia, você tem diversas formas de observar um mesmo texto, vamos dizer assim, né? Então, quando você discorda, já é motivo para o cara lhe xingar, para lhe cancelar, para fazer não sei o quê. Não precisa disso. Até líderes religiosos que defendem verdades bíblicas, defendem de uma forma extremamente agressiva, a tal ponto de causar maior confusão em assuntos que você deveria marcar, sim, o seu posicionamento, mas sem a necessidade de agredir as pessoas. Porque o cristão age em amor. O cristão não age com violência, mas a gente encontra aí líderes religiosos protestantes agindo com extrema violência nas suas palavras. Teve um pastor que eu vi lá no Instagram, alguém comentou alguma coisa criticando o que ele estava falando lá, e a resposta dele foi extremamente... Se ele tivesse perto da pessoa, era capaz de dar um cascudo na pessoa lá. De tão agressiva que foi a resposta dele. O cristão não pode ser assim. Uma marca do cristão é o amor. Jesus não respondeu com violência nem quem estava pregando ele na cruz. O que foi que Jesus disse sobre quem estava pregando ele na cruz? Pai, não lhes imputes esse pecado. Jesus estava dizendo, olha, se depender de mim aqui, esse pecado não vai para conta deles. E os caras estavam lá, batendo o prego na mão, nos pés, e não estava fazendo isso assim com pena não, viu?
Estava fazendo isso, tirando onda, tirando sarro da cara de Jesus, né? Cuspiram em Jesus, bateram mais nele. E Jesus dizendo, olha, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Estevão, quando estava sendo apedrejado, repetiu as palavras de Jesus sobre os homens que estavam jogando as pedras nele. Então veja como é diferente a atitude de um verdadeiro cristão para as atitudes que a gente encontra muitas vezes aí nas redes sociais, né? O amor é uma importante marca na vida do verdadeiro cristão. Segunda coisa, caminhar na luz exige do cristão amor pelos irmãos. Versículos 9 e 10 diz: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. É absolutamente incompatível estar em Deus e odiar seu irmão. Absolutamente incompatível dizer, ó, eu sou crente, ou seja, eu estou em Deus, mas aí quando você chega na igreja tem que virar a cara porque não se dá bem com o outro irmão. Isso não significa a ausência de problemas, né? Nós somos seres humanos pecadores, a gente vai ter problemas. Nós andamos próximos uns dos outros e isso é potencial para ter problema. Mas a questão não é a gente ter problema um com o outro. A questão é a gente não resolver os problemas que a gente tem. Isso é uma outra questão, porque é incompatível. É incompatível estar em Deus e odiar seu irmão, né? Aquele que diz que está na luz, está em Deus, Deus é luz, né? Mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então é incompatível, não tem como o crente estar na igreja, dizer que é crente e estar intrigado do irmão. Isso não existe. Não existe. Se há um coração duro ao ponto de estar intrigado ali com o irmão, isso significa que essa pessoa está na igreja, mas não está em Cristo, não está na luz, ela está nas trevas. Estar nas trevas significa estar no caminho não de Deus, mas do diabo, certo? Quem odeia o irmão, na realidade, aí está nas trevas. O crente que se dispõe a amar os seus irmãos, com todos os seus defeitos, esse sim está em Deus. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Então, obviamente tem defeito no irmão que eu tolero mais e tem defeito no irmão que para mim é mais difícil tolerar e vice-versa. Mas ainda assim, isso não é desculpa para que eu não o ame. Veja, não é só aprender a conviver, é decidir amar o irmão com todos os seus defeitos e virtudes. Porque eu também tenho meus defeitos e virtudes. A realidade é que quando a gente deixa de falar com alguém por conta de determinados defeitos que ele tem, às vezes eu não levo em consideração que eu também tenho. Não necessariamente os mesmos defeitos, mas também tenho defeitos. Também sou pecador. Porque a Bíblia diz que a gente tem que perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. O padrão é Deus. Então imagina se Deus fizesse a mesma coisa com a gente, né? Então seria uma coisa complicada. Então nós, como cristãos, verdadeiramente, se somos cristãos, precisamos mudar a nossa mentalidade. Não pensar como o mundo pensa, mas pensar como Cristo pensa. Uma das coisas que nos exige nas Escrituras é que nós amemos ao nosso irmão, que é muito mais uma decisão do que um sentimento. Então eu decido que vou amar o meu irmão. Porque se eu for esperar que o meu coração se sinta à vontade para se sentir bem com aquela pessoa e tal, ao ponto de amá-la, e vai, dependendo do coração, leva a vida toda. Então, quem age dessa forma, quem ama seu irmão com todos os seus defeitos, está no caminho correto. Veja, o finalzinho do versículo 10 diz: e nele não há
tropeço. A palavra tropeço aqui é uma palavra que ela se refere a uma arapuca, né, para pegar passarinho, né? Hoje não tem muito isso não, mas antigamente o menino saía no mato, pegava aquela arapucazinha, né, botava aquele pauzinho lá, botava o alpistezinho, alguma comida ali para o passarinho vir, quando ele pisava ali, fechava e ele ficava preso. A ideia aqui é essa armadilha, né? O crente que decide que vai amar o seu irmão, ele não vai cair na armadilha do diabo. Ele não vai cair na armadilha do diabo. Enquanto que o outro, que decide andar nas trevas porque não quer amar o seu irmão, ele já caiu na armadilha do diabo. Ele já caiu. Certo? O amor é a única coisa que nos faz progredir na nossa vida espiritual. Muitos crentes estão estagnados na sua vida espiritual. Não conseguem progredir, não conseguem avançar, porque não dispõem seu coração para amar os irmãos. E a gente vai ver o apóstolo João mais na frente dizendo: quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então não há como progredir na vida espiritual sem amar seu irmão. Então não há desculpa para o crente não amar seu irmão. Não há desculpa. Mas porque fulano fez isso? Não importa. Mas fulano virou a cara para mim assim? Não importa. Não há desculpa para não amarmos o nosso irmão. A única desculpa para não amarmos ao nosso irmão é que estamos longe de Deus, distantes de Deus. Não tem outra explicação para isso. Terceira e última questão: a falta de amor pelos irmãos é um caminho de trevas bem distante de Deus. Versículo 11: mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Veja, a gente precisa entender o seguinte: João está falando aqui para a igreja. Ele não está falando aqui para um grupo de descrentes. Olha, esses descrentes aqui estão nas trevas. Ele não está falando desse pessoal, não. Ele está falando para a igreja. Para os crentes que estão na igreja e decidem que não vai amar o seu irmão. Então, o crente está na igreja, acha que está tudo certo, está achando que está tudo certo, mas o seu sentimento pelo irmão o está lançando nas trevas. A gente vive num país de predominância católica, né? Quando eu era menino, tinha bem poucos crentes, né? Hoje tem muito mais crentes, mas a predominância é católica, a fundação do nosso país é católico. Então, quando sai o censo lá, que coloca a religião, então a grande maioria das pessoas ainda é católica. Agora, quando a gente convive com as pessoas, a gente sabe que ele é católico de nome, é nominal, porque ele não vai na igreja, às vezes vai na igreja no Natal, numa festa assim mais exclusiva, né? Então ele é católico nominal. Isso aconteceu em muitos países protestantes também. Quando um país, em sua maioria, ele assume uma religião, então isso acontece muito. Então, nos Estados Unidos, na Europa, existiam e existem, acho que hoje nem tanto, porque hoje existe muito mais ateu na Europa do que tudo, né? Então, mas nos Estados Unidos em especial, ainda existe muito crente nominal. O cara diz que é evangélico porque foi criado numa família evangélica, cresceu lá e tudo, mas ele praticamente não vai na igreja. Vai no dia de ação de graça, sei lá, no Natal, em alguma festividade dessa. Então, ele se declara cristão, protestante. Mas na realidade não é. Parece que... mas aí a gente tem realidades aqui que ainda são mais agravadas. Por quê? Porque o cara lá não está indo tudo. Mas aqui, a gente tem pessoas que vêm para a igreja, que estão na igreja, mas que ainda não estão em Cristo. E por isso a gente tem que rever a nossa vida constantemente.
para entender qual a minha condição, qual o meu compromisso, não com a igreja, mas em primeiro lugar com Deus. E aí o compromisso, se o meu compromisso com Deus estiver firmado, aí o compromisso da igreja vai estar também. Mas eu posso ter compromisso com a igreja sem ter compromisso com Deus. E aí não garante o bilhete de entrada no céu, né? Porque o meu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Com Deus. Então, esse tipo de crente está, na realidade, perdido longe de Deus e dentro da igreja. Longe de Deus e dentro da igreja. A gente já conheceu histórias, por exemplo, de pastores que se converteram durante congressos. Mas o cara já era pastor há anos. Então imagina você descobrir que o seu pastor não era nem crente. É complicado, né? Mas acontece, né? Acontece. Então nós precisamos rever a nossa vida, porque estar na igreja não garante. É importante estar na igreja. Estar fora da igreja é um problema muito maior. Mas estar em Cristo é o que garante para nós a vida eterna. Estar em Cristo é seguir na luz, né, de Cristo. Então, muitas pessoas são guiadas por seus sentimentos. E quando uma pessoa é guiada pelo sentimento, ela nada mais é do que uma pessoa cega. Diz assim: pois as trevas lhe cegaram os olhos. Sem saber, né? Sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Pessoas crentes que são guiados por seus sentimentos, ao invés de serem guiados pela palavra de Deus. E se a gente voltar lá no Salmo 119, 105, diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, sem seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos nas trevas, porque os nossos sentimentos nos seguirão, nos guiarão. Se eu me sentir bem, eu vou. Se eu não me sentir bem, eu não vou. Se eu me sentir bem, eu oro. Se eu não me sentir bem, eu não oro. Se eu me sentir bem, eu faço minha hora silenciosa. Se eu não me sentir bem, eu não faço minha hora silenciosa. Se eu me sentir bem, eu falo com o irmão. Se eu não me sentir bem, eu passo e ignoro o irmão. Quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos, os nossos sentimentos nos levarão para as trevas. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, quando os sentimentos me guiam, eu estou num caminho de cego, num caminho das trevas. O crente que não escolhe o caminho do amor está rejeitando o caminho de Deus. Quando eu escolho que meus sentimentos vão me guiar ao invés do que a palavra de Deus me ensina, eu estou escolhendo um caminho distante de Deus e não perto de Deus. Eu não posso basear a minha vida nos meus sentimentos, nos meus desejos e nas minhas vontades. Isso é exatamente o contrário do que o mundo ensina, né? Seja feliz, você pode vencer, você. E a Bíblia diz, não, você não, é Cristo. Você não é nada, é Cristo. Você vai ser vencedor se estiver em Cristo. Então não sou eu, Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Senhor. Não sou eu quem vivo, é Cristo. Então, quando escolhemos viver pelos nossos sentimentos, não encontraremos esse caminho da luz, encontraremos o caminho das trevas. Esse sentimento vai ser o cego que nos guia, também cegos, para o buraco. Amém? Deus possa nos abençoar e nos ajudar a escolher o caminho da luz, o caminho de Cristo. Cristo é luz, né? Deus é luz. E por isso nós devemos segui-lo através de sua palavra. Amém?
Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu santo nome, pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra que transforma as nossas vidas dia a dia. Que o Senhor possa nos fazer submeter os nossos sentimentos ao senhorio de Cristo, para que possamos assim trilhar um caminho de luz e não um caminho de trevas. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a andar contigo em todo o tempo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.